Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando assim: não temas, pois estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha
minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim. Pensei, tudo está perdido. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando assim: não temas, porque estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus, foi Jesus que me amou primeiro. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus. Foi Jesus o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Nosso culto de domingo, hoje é quarta, né? Nosso culto de domingo foi um culto muito especial. Amém? Eu creio que todos receberam algo muito especial no culto passado. Foi um dos cultos, muitos cultos nos chamam a atenção, mas esse chamou em vários episódios. Foi muito interessante as observações que foram feitas. A gente prega e não tem o nome da mensagem, raramente a gente tem o nome da mensagem. Então nós pregamos o culto e no dia seguinte eu estava pensando pela manhã, falei, qual o nome que eu vou colocar na mensagem? Porque a gente tem que ter um nome, senão depois dificulta de encontrar, essa série de coisas assim. Aí eu pensei, falei, já sei, eu vou botar o nome tal, não lembro agora que nome que eu pensei. Falei, vou botar esse nome. Aí anotei lá num papelzinho, falei, vai ser o nome tal, a mensagem. Aí de repente, peguei o computador, estava mexendo em algumas coisas e me veio na cabeça, não, vou mudar o nome da mensagem. A mensagem vai se chamar O Último 40. Mas eu pensei assim, não falei nada de negócio de último 40, não me prendi a isso. Na minha cabeça eu não falei nada disso. E resultado, último 40, esse vai ser o nome da mensagem, o último 40. Tá. Depois o irmão Afonso chegou lá em cima, e aí descarrega a máquina, aquelas coisas, descarrega o seminário, e a gente vê onde vai cortar, como é que vai montar ali o esquema para não ficar nada muito longo, nem nada desnecessário que não seja edificante. Nos DVDs não constam tudo que a gente faz aqui, porque eu só deixo no DVD aquilo que eu acho, que eu acredito que vai de alguma maneira edificar alguém, mexer na espiritualidade de alguém. Fora isso eu não deixo. Aí o irmão Afonso chegou e falou assim, pastor, engraçado, a mensagem de ontem ficou com 40 minutos. Falei, é mesmo? 40 minutos? Ele falou, e ontem foi dia 17/11. Eu falei, caramba. Aí eu falei, eu também, foi assim, meio que do nada, eu resolvi botar o nome da mensagem de O Último 40. E já achei tudo isso muito impactante. O que quer dizer? 17/11 é justamente Mateus 17:11, né? Que fala da vinda do último Elias, que vai completar uma dispensação importantíssima. Aí coloquei o nome da mensagem Último 40, a mensagem ficou com 40 minutos, não faltava mais nada, né, irmão? Faltava, irmão Marcos? Faltava, irmão Marcos? Então vem aqui na frente, vai ter que dizer o que faltava então. Não, vai ter que dizer. Está me contradizendo, né, irmão?
vai ter que dizer o que estava faltando então. Ele balançou a cabeça que estava faltando alguma coisa, então tem que dizer. Luzes, câmera, tudo no irmão Marco. E haja luz, né, para iluminar isso. O que ficou faltando então na mensagem de ontem, irmão? O Afonso está envolvido nisso, não? Dificilmente ele fica fora. Amém. Na última mensagem do domingo, Deus tinha me mostrado um enorme anjo levantando uma placa, um número 40. Ele levantou a placa, um número 40. Depois ele me mostrou o anjo dando água para as pessoas e dando alimentação, as folhas da Bíblia solta. E falou outras coisas, né? Mas quando eu cheguei aqui na frente, apagou tudo, né? Apagou, o número 40 sumiu da minha mente e eu entreguei outras coisas que o Senhor me revelou na hora. Parecia que eu ia cair, as minhas pernas estavam bambas. Tamanho era o poder de Deus naquele culto. Mas realmente o Senhor me mostrou um grande anjo levantando uma placa, um número 40. Tipo, era 40 anos, alguma coisa assim. Foi isso. Amém. Então, irmão, sabe o que eu acho interessante nisso? Que como o irmão Marco está falando, ele não contou essa visão. Eu fiquei sabendo dessa visão há poucas horas atrás, que eu estava aqui já arrumando, o nome da mensagem já tinha sido posto, o último 40, os CDs já estão prontos, os irmãos vão pegar os CDs, vai ver que o nome já está lá, o último 40, o nome foi posto ontem, e eu não sabia desta visão, fiquei sabendo dessa visão hoje, que tinha um anjo na frente da igreja levantando a placa 40. E alguns cultos atrás, uns 2 cultos para trás também, eu estava pregando aqui e mencionei alguma coisa, eu falei de povo de Israel no deserto, e a minha esposa lá atrás ouviu uma voz falar com ela: esse é o tempo, como é que foi? Que resta para o meu povo? Esse é o tempo que o meu povo tem. Esse é o tempo que o meu povo tem. E ela discerniu que era 40 anos, quando eu falava sobre a questão de Israel no deserto. Não sei se já contei aqui o sonho que a minha esposa teve, que nós também chegávamos procurando algo representado em uma avó, né? Em busca de algo antigo, era isso que o sonho queria mostrar. E quando chegávamos nessa casa, tinha uma pessoa dentro dessa casa. E essa pessoa que estava dentro da casa, aparentemente sem nenhum sentido. Aí a minha esposa, intrigada com aquilo, e eu também, ela foi e pegou o telefone, porque ela sabe quem é essa pessoa que estava dentro da casa. Ela ligou lá para Minas Gerais. Quando ligou para Minas Gerais, o irmão dela perguntou assim: qual é a idade da fulana? Ele falou assim: ela tem 40 anos. 40 nos cercou de tudo que é canto, meu irmão. Nesse campo de futebol, todo mundo está vestindo a camisa 40 agora. Está dando um trabalho para o juiz multar. Então, irmão, veja bem, o que é o 40? O 40 é o tempo que resta para aqueles que vão somar a última hora, que vão somar aquele último pedacinho da dispensação chamado o grito da meia-noite. Tem gente que nem sabe o que é isso. Gente por aí afora, o mundão nem sabe. Nós é que vamos deixar esta informação preciosa. O projeto de Deus conosco é maior do que qualquer um que esteja aqui dentro ou lá fora possa imaginar. As pessoas não têm ideia. Deus começou um ministério conosco, e esse ministério é para despertar o mundo inteiro. Aonde existiu um crente na face do globo terrestre, ele vai ouvir falar em Pastor Tupirani, vai ouvir falar em Voz da Restauração, vai ouvir falar em Grito da Meia-Noite. Em qualquer parte do globo terrestre onde existiu um crente, seja no Alasca, seja debaixo de um vulcão, debaixo de uma caverna, se ele é crente, ele vai ouvir falar nesta última dispensação chamada restauração, que Jesus começou conosco aqui no alto desse morro e já está alcançando o mundo inteiro. Então,
E outra coisa, é um tempo, esses 40 anos para frente, é um tempo que a igreja ainda vai ouvir isso. São oportunidades que vão estar sendo dadas, oportunidades que vão estar sendo encerradas. Não quer dizer que quem esteja conhecendo a Voz da Restauração hoje tenha 40 anos de oportunidade. Não, nada disso. Às vezes vem aqui para ter uma semana de oportunidade. Nesse período de 40 anos, uns têm que chegar, se formar e passarem a ser mestres dos novos que vão chegar, passarem a ser instrumento nas mãos de Deus. Não temos 40 anos. Ninguém aqui dentro tem 40 anos. Você tem 40 anos para trabalhar. Não é 40 anos para se preparar. Aliás, que nesse ministério, quem não estiver muito bem preparado, com no máximo 2 anos, irmão, pode fazer as malas, vai para a Quinta da Boa Vista, vai soltar pipa, jogar futebol ou bola de gude. Porque o conteúdo é fantástico nesse lugar. Outra coisa, Deus já revelou que a mensagem da restauração, o contexto e os cenários já estão todos terminados, já está pregado, já preguei aquilo que condiz o contexto da restauração, já foi pregado e já está disponibilizado lá na internet. E aquele conteúdo, se uma pessoa pegar estudando todo dia, em 1 ano, ela vai ter passado por todo ele. Ou seja, o conteúdo da Voz da Restauração é curtíssimo, você tem como se formar muito bem formado aí em pouco tempo, e você tem tantas décadas para trabalhar para o teu Senhor Jesus. Tem tantas décadas para explicar tanta coisa a muita gente, tanta coisa louca. Tem como explicar para os teus irmãos que eles jejuaram inutilmente, como eu e você também jejuamos inutilmente, que eles comeram pãozinho e vinhozinho, tomaram lá a santa ceia do Senhor inutilmente. Isso nunca foi uma regra para a igreja. Então, um restaurador tem como explicar isso, né? Ele vai abrir lá, não, mas está escrito aqui não sei o que, a casta de demônio que não sai a não ser coração em jejum. Você vai lá na própria Bíblia e vai dizer assim, não, meu amigo, está aqui, ó. Você está lendo a Bíblia do meio, você tem que ler a Bíblia do princípio. Se você ler do princípio, você vai ver que o próprio texto já está mostrando que aquilo que vem entre colchetes não faz parte do original. Você não pode se basear em uma só versão bíblica, porque não é uma questão de versão bíblica, é uma questão de gráfica. Cada dono de gráfica organizou o texto do seu próprio jeito. Os subtítulos nem existem no original. Capítulos e versículos nem existem no original, embora são uma inspiração divina. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. Quem não estuda está frito, ou como eu gosto de dizer, para sentir mais força, está ferrado. Quem não estuda, meu irmão, está frito. Não adianta a pessoa dizer assim, eu vou para a restauração, vou lá para aquela igreja no alto daquele morro. Isso aí não quer dizer nada. Se você entra aqui, mas não é um estudioso, você poderia estar frequentando uma igreja católica, uma universal, um terreiro de macumba. Voz da Restauração será para quem exalar Bíblia. Você tem ideia do quanto eu já fui questionado? Você tem ideia quantas perguntas o delegado, os 3 delegados, e mais um grupo de repórteres da Rede Globo, a representante da magia negra, da Vica, você tem ideia de como eles me bombardearam com perguntas? No dia que eu fui preso lá no dia 19, na 6ª DP, você tem ideia de quantas perguntas eles me fizeram na tentativa de me fazer contradizer? E eu zombei, ironizei, e quando eu vi que eles ficaram acuados, que eles não tinham para onde fugir, eu botei as mãos em cima da mesa e falei assim, e aí, acabaram suas perguntas? Ninguém tem mais nada para perguntar? E os repórteres baixaram a cabeça e falaram, não, pegou o microfone, não temos mais nada não. Eu esgotei as perguntas deles. Você sabe o que é? Ao invés de eles acharem que iam esgotar as minhas respostas, eu esgotei as perguntas deles, zombei deles. Quem não for assim, está fora. Quem não for assim, igual a mim ou pior, está fora. Está fora, meu irmão. Não tem ilusão não. Olha o que está escrito aí, centro de seleção. Aqui não tem ilusão. Jesus não me mandou fundar esse ministério para congregar a multidão, não. Ele me mandou fundar um ministério para fazer uma seleção.
seleção. Duvido, se você sair por aí, mundo afora, e encontrar uma igreja com uma placa dessa, eu fecho as portas. Você nunca vai encontrar uma igreja com uma placa dessa. E nunca vai encontrar um pastor dizendo o que eu estou dizendo para você. Nunca vai encontrar. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí para a tua alma, se ela vai para o céu ou para o inferno. Eu estou aí para que o nome do meu Senhor Jesus seja glorificado, quer tu vá para o céu ou quer tu vá para o inferno. Está entendendo, meu irmão? Fui bem claro. Eu não estou trabalhando para você, estou trabalhando para Ele. É diante dele que um dia os meus joelhos vão se dobrar e eu vou ter que ouvir o veredito dele. Então aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Eu não bajulo ninguém. Porque eu sei da minha missão e eu vou levá-la até o fim. E o que está proposto para mim é 10 vezes maior do que a glória que eu tenho visto até aqui. Espera, meu irmão, dentro de mais alguns dias. Espera, quando eu for preso novamente. Espera, depois que eu voltar dessa prisão, você vai ver a glória que Deus vai elaborar nesse lugar. Nem todos que estão aqui dentro haverão. Porque o anjo passou pela minha esposa ali e disse para ela, sabe o quê? Ajunta as cadeiras. Está entendendo, meu irmão? Isso aqui não é uma igreja, isto é um centro de seleção. E quem julga aqui dentro é aquele que não é julgado por ninguém. Quem executa a obra aqui dentro é aquele que não tem obediência a prestar a ninguém. É aquele diante dele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meu irmão, presta bem atenção. O conteúdo está disponibilizado na internet. Se você não estudar, não aprender aquele negócio, esquece. Esquece. Ou você acha que Deus ia separar uma biblioteca? Está aqui a Bíblia. 66 livros. E ia chamar um povo que não gostasse de ler ou estudar? Para que 66 livros? Vamos então nos reverter ao islamismo. Vamos ser pedófilo, estuprador e está tudo bem. Ninguém precisa saber de nada. O Evangelho de Jesus Cristo tem regra. O Evangelho de Jesus Cristo tem conceitos. O Evangelho de Jesus Cristo tem princípios, tem revelações que nós precisamos saber, tem profecias que nós precisamos entender, tem revelações que nós precisamos dar aula. Daniel disse lá, Senhor, eu não estou entendendo a visão. Se fosse hoje eu diria, Daniel, senta aí que eu vou te ensinar. Não é porque eu sou mais sábio que Daniel, é porque esse é o tempo da revelação da palavra. Eu não sou mais sábio que Daniel, longe de mim tal coisa. Eu sou mais sábio que o diabo, porque enquanto ele negou a Cristo Jesus, eu me rendi a Jesus. Eu sou mais sábio que o diabo, mas que Daniel não. Daniel era um homem tremendo, né? E o anjo disse para ele, homem muito amado, quisera eu ter esse privilégio de Daniel. Então, meu irmão, a voz da restauração, os conceitos já estão lá, seminário1.com. Está lá as pastas do seminário, uma pasta chamada restauração, uma pasta chamada assembleia. Já botei aquele nome mesmo com alusão às assembleias de Deus, porque ali eu estou chicoteando toda a patifaria das assembleias de Deus. Tem uma frase que eu coloquei ali, se não me falha a memória, lá naquele quadrinho lá, e ela diz assim, mais ou menos, não me lembro exatamente as palavras, mas tipo assim, que explicação eu darei diante de um Deus santo, quando eu estiver diante dele, e dizer que eu fui aceito nos lugares aonde ele foi rejeitado. Você já pensou Jesus Cristo aplaudido hoje dentro do Congresso Nacional? Por que alguns servos de Deus estão sendo aplaudidos lá? Você acha que depois de Jesus pregar Mateus 23, você acha que daria uma medalha de honra ao mérito para ele? Por que tem pastores por aí recebendo medalha de honra ao mérito? Jesus disse que, alguém disse, olha, Herodes quer te matar.
Jesus disse para ele: aquela raposa, vai lá e diz para ele que me convém hoje andar hoje, amanhã no terceiro dia sou consumado. Jesus não foi amiguinho das lideranças políticas. Jesus deixou bem clara a sua divisão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus foi crucificado pelas mãos do Império Romano e pela inveja dos judeus, um sistema religioso. Ora, e hoje? Imagina Jesus recebendo as honras que hoje os cristãos na política e os cristãos de nome estão recebendo. Você já pensou Jesus Cristo hoje apresentando Sérgio Cabral? Esse aqui é meu amigo, esse eu conheço, esse aqui, esse fala e cumpre, como fez Silas Malafaia? Você já ouviu falar em Susana Richthofen? Já ouviu? Todo mundo já ouviu? Pois bem, já é pastorzinha do Marco Feliciano, já recebeu cargo público e já é paga com os nossos impostos. Não que eu questione a conversão dela, mas pastora, vamos parar de satanismo dentro das igrejas. Primeiro que já não existe mulher pastora, e ela, mulher de ontem para hoje, já virou pastora. Isso não é uma trama política que eles fazem? Dão um cargo, influencia e o povo fica todo abestalhado. Você já pensou Jesus hoje, se ele seria aceito nos lugares, nos palcos, aonde um bando de gente já está sendo aceita? Você já imaginou hoje Jesus passando na rua com uma medalha de honra ao mérito cravada no peito? Se você não consegue imaginar isso, meu irmão, não aceite isso. Amém. Atos 9, a partir do verso 10, diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. O Senhor levantou-se, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Podem sentar? Irmão, a igreja não é um lugar para nós desenvolvermos as nossas vidas e projetos. Não é isso. Isso é uma visão que já ficou para trás no século que lá se vai. A igreja é um lugar para nós desenvolvermos os projetos de Deus. A igreja é um centro de recrutamento de Deus, chamando pessoas ao seu serviço. Por aí, nas denominações, nas chamadas igrejas, que na verdade não passam de terreiros de macumba disfarçado, como por exemplo Universal, Graça Mundial, que inclusive usam lá na frente uma Bíblia, igualzinho a igreja católica usa, falam até de um tal Jesus, que eu não conheço aquele, a não ser nos terreiros de macumba. Enfim, desenvolveu-se uma filosofia, né,
vem porque Deus vai te abençoar. Ou seja, Deus é o teu escravo para cumprir o teu projeto. É claro que Deus vai me abençoar, mas com os projetos dele, porque Deus não entra em caminhos traçados por homens. Não é isso que a Bíblia diz? Deus não entra em planos, diz a Escritura, em planos feitos por mãos humanas. E nós, seres humanos, estamos o tempo todo criando planos e dizendo: Deus, abençoa o meu projeto. É mais negócio, irmão, entrar no projeto de Deus, que já está abençoado. Muitas pessoas estão se perdendo ainda dentro das igrejas. Não, eu vou para a igreja porque a minha mesa está tão pobrezinha. Eu vou para a igreja porque eu quero ter uma mesa farta. Entra no plano de Deus de servi-lo. Você já viu um discípulo de Jesus Cristo mendigando pão? Eu sei que você vai dizer: não, pastor, eu já vi. Não, presta atenção, estou falando de discípulo de Jesus. Eu sei que você vai encontrar uns missionários por aí, dizendo que é da Assembleia não sei o quê, que é da Pentecostal Deus é Amor. Você vai encontrar um monte de missionário por aí pedindo esmola pela internet, no Facebook, e você vai encontrar um monte desses caras. Eu não estou falando disso, eu estou falando de servo de Jesus Cristo. Se você for aqui pelo centro da cidade mesmo, toda hora um te para: irmão, eu sou missionário do Senhor, irmão, tem uma ajudinha para me dar? Uma vez eu disse para um: se você fosse missionário do Senhor, não estava pedindo esmola no meio da rua. Então, irmão, não confunda as coisas. Missionário não é quem diz que é. Missionário é aquele que Deus diz que ele é. E o Senhor disse: digno é o meu obreiro do seu salário. Se digno é o obreiro do seu salário, não me venha com esse negócio de chorar miséria. Está em dificuldade? Dobra os teus joelhos lá do lado da tua cama, que alguém vai bater na tua porta. Mas é assim, Deus envia para os seus, não manda ninguém sair por aí pedindo esmola, envergonhando o nome dele. Crente que sai por aí pedindo esmola, envergonha o nome do Senhor. Uma vez no começo do ministério aqui, tinha uma senhora que vinha aqui, e naquela semana ela sumiu. Ela aparecia, eu falei: onde mora aquela senhora? Aí falando: em tal lugar, lá no alto do morro. Eu falei: eu vou lá. E já fui, já botei um dinheiro na carteira e parti para lá. Quando cheguei lá, bati na porta, estava ela com outra irmã orando. Falei assim: irmã, vim aqui, como é que está? Está tudo bem? Ela falou assim: tá, pastor, está tudo bem. Eu falei assim: mas está tudo bem mesmo? Não, pastor, está tudo bem. Poxa, engraçado. Senti uma vontade de vir aqui, mas se está tudo bem, está tudo bem. Não, pastor, na verdade não está tudo bem. Eu tenho um remédio urgente para comprar. E eu estava aqui falando com a irmã agora, a gente estava aqui suplicando e dizendo: Deus, como é que nós vamos fazer? Não temos um centavo, eu preciso tomar esse remédio. Eu falei: então não está tudo bem. Aí fui metendo logo a mão no bolso e disse: quanto é o remédio? É X. Então está aqui, agora está tudo bem. Amém, meu irmão? Servo de Deus suplica sim, mas nos pés do Senhor Deus. O nosso Deus tem a obrigação de nos sustentar. Às vezes eu uso algumas palavras que as pessoas se chocam. Deus tem obrigação de me sustentar? É claro que Ele tem obrigação de me sustentar. Eu trabalho para Ele, Ele é o meu patrão. Não é assim que funciona? Se você trabalha para uma empresa, aquela empresa não é obrigada a te sustentar? Te dá um salário? Não vai querer comparar, eu sei que o salário que dão por aí não dá para pagar aluguel, não dá para passear, não dá para nada. Mas o Senhor Jesus disse: digna o meu obreiro do seu salário. Ele tem a obrigação de me sustentar, porque é a própria palavra dele. Ele que disse que me sustentaria. Então, como ele honra sobre a palavra dele para cumprir, automaticamente ele tem a obrigação de me sustentar.
Aí tem gente que se desespera, vai acabar o feijão, vai acabar o gás, eu vou eu vou lá na casa do irmão, ô irmão, dá para mim emprestar uma grana aí? Vai com calma, irmão, deixa Deus mover na sua vida, para que você entenda que o sobrenatural faz parte do seu sustento. Mas eu não sei porque eu fui para esse caminho, vai ver, está precisando de alguém aí ouvir alguma coisa nesse sentido. Então, irmão, eu quero entre aspas, nessa oportunidade, que quando você vem para a igreja, é para fazer parte dos planos de Deus, e não para Deus fazer parte dos seus planos. Irmão, só por essa palavra, você já podia levantar e dizer assim: pastor, tá bom, estou satisfeito, eu vou para casa. Só em você entender que Deus te chamou para o seu rebanho, para que você faça parte dos planos dele, e não para que ele faça parte dos seus planos, só isso aí você já ganhou o dia. Se você entender isso. Sabe aquela história, né? Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu necessito disso, Senhor, eu estou precisando. Não, oração errada, oração de menino, oração infantil. Senhor, eu estou aqui para saber o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor precisa dos meus passos. Não é eu viver chamando Deus para se enquadrar nos meus projetos, é eu viver chamando Deus para que Ele me oriente como eu posso me enquadrar nos projetos dEle, porque Ele jamais vai abrir mão dos projetos dEle pelos meus. E as pessoas estão por aí, não, eu estou na igreja, sabe por quê? Porque, poxa, eu preciso prosperar, e eu sei que Deus faz prosperar, então eu estou na igreja para prosperar. Ah, é? Você vai atingir algum objetivo, às vezes nem com Deus, mas se você martelar na sua cabeça que vai trilhar uma determinada estrada, você chega lá. Eu conheci um depoimento de uma senhora que com 50 anos se formou em advogada. E as pessoas, os repórteres dizendo: olha que exemplo de força de vontade, que coisa e tal, exaltaram aquilo. Tudo bem, realmente um exemplo de força de vontade, mas uma grande vergonha para uma nação tão rica que joga dinheiro a balde no bolso dos políticos. Sem dúvida, um grande esforço, mas uma grande vergonha, porque hoje jovens com 19 anos, 20 já podem se formar em advogado. E aquela mulher lutou com a pobreza até se formar em advogada com 50 anos. Dá para ver o esforço dela, dá para aplaudir, mas no esforço dela está demonstrada a vergonha de uma nação, o descaramento de uma raça de político que não vale nada. Então, irmão, algumas pessoas têm seus objetivos e conquistam. Então, se você vem para a igreja com um objetivo, já na sua cabeça, obstinado e predestinado dentro dos seus conceitos, cuidado, porque algumas portas podem se abrir para você, nas quais você pense ser Deus e não é. Tinha um colega, eu já contei essa experiência algumas dezenas de vezes, um colega meu, na época trabalhava num banco chamado Banco Boa Vista, e ele era um servo de Deus, Almir. E um dia ele ia na igreja todo dia, de repente ele queria uma nova fonte de renda, e abriu-se lá uma porta para ele vender sapatos, e ele começou a vender sapato, e ele contava rindo. Irmão, nunca soube que vender sapato dava tanto dinheiro. E começou muito feliz da vida, vendia sapato, e era encomenda de sapato e tal. E um dia ele foi numa igreja, bem diferente da dele, né? Foi numa igreja, e quando chegou lá, aí a profeta lá na frente falou assim:
Ei, jovem, olha aí, ó. Sabe o que Deus manda te dizer? Que o diabo te abriu uma porta, tá? Mas ele vai fechar. A venda foi lá embaixo, fechou, ele nunca mais vendeu sapato. Tem gente que tem projetos, eu quero prosperar, e começa a se obstinar com algumas coisas, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa: a maior prosperidade que pode existir na vida de alguém é que esse alguém tenha a força de elevar os olhos para o monte e saber que o seu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Não existe maior prosperidade que essa. Você pode estar com o estômago vazio e nu, mas se você tem essa força, você tem tudo. Agora, tem pessoas que estão na igreja para serem salvas. Não é simplesmente, não confunda as coisas, não é simplesmente, eu quero ser salvo. Claro, eu quero, todo mundo quer, mas tem pessoas que estão na igreja para serem salvas da seguinte maneira: ela tem um sentimento de medo do inferno. Irmão, se você está na igreja com medo de ir para o inferno, acredite, é para lá que você vai. É para lá, irmão, não tem outro lugar. É para lá que você vai. Ninguém se sustenta na igreja com medo do inferno. Eu não estou nem aí para o inferno, eu até esqueço que ele existe. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, me desviar do caminho mau. Esse é o meu prazer. Eu não tenho medo do inferno como não tenho medo do diabo. O que me sustenta não é o meu medo do inferno, é o meu amor a Jesus Cristo. Mas tem pessoas que estão na igreja com medo do inferno. Lamento, mas nós não nos veremos na eternidade. Ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno. Você só vai para o céu quando você ama a lei de Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não é o meu medo do inferno, é a palavra do Senhor. Caminho, verdade e a vida não é o meu medo do inferno, é Jesus Cristo, o seu sangue, a sua remissão. Então, irmão, o seu propósito, o seu objetivo, ele tem que ser nessa noite decantado, né? Purificado, né? Sabe o que é decantado, né? Quem já estudou química, funil de decantação, onde se colocam duas substâncias que não se misturam, e no funil você deixa passar só uma e retém a outra. Você tem que separar bem nessa noite o seu objetivo de estar sentado aí. Quantas pessoas Deus tem chamado para esse lugar? Pessoas que ouviram CD e sentiram algo sobrenatural, pessoas que tiveram sonhos, tiveram visões. Já teve gente que entrou aqui dentro procurando escada. Pastor, eu vim aqui, Deus me mandou, tem uma escada aí? Tem aquela escada. Foi aquela escada que eu vi no meu sonho, é aqui mesmo que Deus me quer. Tá, mas Deus não te trouxe para cá para te encher de coisas, cuidar dos teus caprichos, do teu orgulho, da tua vaidade, da tua prepotência. Ele não te trouxe para cá para te transformar no super-homem do orgulho. Ele trouxe para cá para te pisar, para te humilhar, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas que de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que você quer nessa noite? Que passe um vento quebrando as rochas? Ou essa brisa está boa para você? Para mim ela está maravilhosa. Bom é estarmos neste lugar. Acho que eu vou fazer 3 tendas aqui, mas uma é minha. Eu não saio daqui. Está maravilhoso esse lugar. Como Jesus é maravilhoso. Irmão, qual é o seu objetivo? Qual é o seu projeto com a igreja? Qual o seu propósito, meu irmão? Essas prerrogativas que eu coloquei aqui, elas são inúteis. Prosperidade, quem quer prosperidade? Eu quero servir a Jesus Cristo. É isso que eu quero. Eu nunca pensei em prosperidade. Hoje nós temos aqui um lugar de 4 andares, inclusive queria dizer, se alguém ainda não viu, tem liberdade, vê um irmão mais antigo que já conhece lá os caminhos, porque senão está arriscado você subir e não conseguir achar o caminho de volta.
Pode passear lá em cima, pode conhecer tudo, tem biblioteca, tem espaço para vídeo, tem até depósito para a gente guardar vaso de flor e um monte de coisa para festa. Isso aqui é isso tudo. E quando nós chegamos aqui, irmão, eu era um desempregado no mundo, mas eu trabalhava para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é dono do ouro e da prata. Hoje eu tenho um carro. Tenho carro, irmão. Eu tenho até carro. Eu tenho uma casa espaçosa. Mas entenda uma coisa: quando eu pisei nesta terra, eu não tinha objetivo de ter carro nem de ter casa. Então o que você quer da igreja? Hoje a minha vida é rodeada de coisas que eu nunca pensei. Eu quero um contrabaixo para tocar, para exercitar os meus neurônios. Eu tenho contrabaixo. Eu quero tocar guitarra, então toco a guitarra. Não, eu quero violão, toco violão. Eu quero teclado, eu sento no teclado. Eu quero a bateria, eu toco a bateria. Eu faço o que eu quiser, porque o meu Deus me prosperou. Ele tem operado além do que pedimos ou pensamos, como é a promessa dele. Mas eu não vim nesse lugar pensando no contrabaixo, pensando na bateria, pensando, eu vou ficar tão bonitinho, né, de camisinha polo na frente de um monte de irmão, todo mundo vai me olhar, todo mundo vai me reverenciar, vai dizer, pastor, você é o máximo. Irmão, presta atenção, eu não vim para cá com isso, quando eu vim para cá, eu já tinha há anos antes dito para o meu Senhor Jesus, sabe o que? Deus, eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas empregada no teu serviço. Esse era o meu objetivo. Foi com esse projeto no meu coração que o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me chamou para a sua obra. Ele não me chamou porque eu estava doido atrás de um carro. Ele não me chamou porque eu estava desesperado por um emprego. Não, quando ele me chamou, eu estava desempregado. E inclusive já não mandava nem mais nenhum currículo para nenhum lugar, nem ia mais para nenhum emprego, porque ele mesmo já tinha me dito que ele havia fechado as portas na terra e aberto no céu. Ou seja, ele fechou o trabalho secular e abriu o trabalho espiritual. E um profeta no meio da rua, ele falou uma coisa tão impressionante na época. Um profeta, eu nunca mais vi esse homem, baixinho assim, virou para mim, parecia um gigante falando. Homem, eu não te conheço, mas o Deus que você serve é o mesmo que eu sirvo. E ele manda te dizer, Deus fechou as portas na terra e abriu no céu. Não adianta procurar emprego, o Senhor precisa de você na obra dele. Eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, o Senhor precisa de mim? O que eu faço? Eu fiquei meio desesperado, o que eu faço? E eu fui fazer uma oração, eu disse, Senhor, se o Senhor precisa de mim, eu não vou sair por aí fazendo nada, eu vou esperar o Senhor me dizer o que fazer. E até que um dia o Senhor vira para mim e diz assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu cheguei aqui, numa terça-feira, 21 de setembro de 1999, e agora, ano que vem, completaremos 15 anos, em que eu não sei o que é ter falta de nada. Desde os primeiros 6 meses de ministério, eu não sei o que é ter falta de nada. Mal eu coloquei os pés nesse lugar, Deus me deu um carro, me deu um Voyage 83, mal eu coloquei os pés nesse lugar, o Senhor me deu um Voyage 83, e eu morava distante, numa casa que não era minha, mas eu não vim para cá pensando em nada disso, e desde então, irmão, eu nunca mais fiquei a pé. Logo em seguida, Deus me permitiu construir aqui embaixo, tem uma casa que eu moro aqui embaixo, mas eu não vim para cá pensando na casa. Hoje a igreja não tem um instrumento que eu não quiser comprar, mas eu não vim para cá, para a igreja, pensando em instrumentos.
Eu não aprendo a tocar o que eu não quiser aprender, mas eu não vim para cá pensando em aprender instrumentos. Eu vim para cá pensando em servir, bendizer e glorificar o nome do Senhor. E eu pergunto então nessa noite, você tem vindo à igreja? Qual o seu projeto? Qual o seu objetivo, irmão? Se você veio atrás de destaque, você está perdendo seu tempo. Porque a cadeira de destaque já foi ocupada por Jesus Cristo. A cadeira de destaque é dele. Ninguém senta do lado dele. Nem do lado dele ninguém senta. Porque está escrito, a minha glória pôs a outra e não darei. E quem é digno de receber a glória como Deus vive e poderoso? Quem é tão digno, honrado como ele, a ponto de receber destaques e glórias e honras? Quem é? Ninguém, nenhum de nós. Qual o seu objetivo, irmão? Qual o seu projeto? Qual o seu propósito? Já teve gente com a ilusão tão louca de pisar nesse lugar e tirar foto comigo e depois ir lá para fora e dizer, sabe o quê? Aqui ó, eu sou da igreja do pastor Tupirani, grandes porcaria tirar uma foto do meu lado, eu quero ver conseguir uma do lado de Jesus Cristo. Quero ver tirar uma foto do lado dele, meu irmão. Eu quero ver realmente conseguir chegar aos pés dele e entender que não é digno de abaixando desatar as correias das suas alparcas. Qual o seu projeto, meu irmão? Qual o seu objetivo? João Batista tinha um projeto que não estava profetizado. Importa que ele cresça e eu diminua. Aí Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse cara aí. Tem pessoas que vêm para a igreja com objetivos no coração e objetivos que estão fora das regras de Deus. E depois chega na igreja, ouve pregação 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não muda nunca, não consegue compreender que se você tinha um projeto lá no meio da rua, dentro da igreja, a história é outra, isso aqui é outro mundo. Tem gente que mantém os seus projetos, aquela obstinação, pode ver o que for, que nem Faraó, pode ver o sinal que for, mas se mantém obstinado até ser quebrantado sem que haja cura. Temos que entender que o meu projeto tem que ser cumprir o projeto do meu Senhor. Alguém aí tem título de Senhor? Todos nós não queremos ter o maior título que um ser humano pode conquistar no planeta Terra, que é o título de servo. Todos nós não queremos esse título. Se queremos esse título, temos que admitir o senhorio dele sobre nós. E se ele é Senhor e nós servo, você já viu servo fazendo projetos? Você já viu servos decidindo o que vai fazer? Você já viu o servo tomando decisão? Você já viu o servo elaborando alguma coisa? Que tipo de servo é esse? Você já viu servos que dizem, não, eu sou inteligente, eu decido, eu esquadrinho, eu sou o tal? Isso não é servo. Quem decide, quem esquadrinha, quem organiza, é Senhor. E neste reino, não tem espaço para dois. Neste reino só cabe um Senhor, e ele já está entronizado, meu irmão. Antes que houvesse dia, ele disse, eu sou. Agora, irmão, vamos falar ainda de objetivos. Tem pessoas que o objetivo é servir a Cristo, porém, com medo, ou seja, pessoas que querem servir a Cristo, mas sem sacrifício. Né? Que nem o provérbio de Agur, né? Senhor, me dá o pão de cada dia, não me deixa faltar nada, para que não suceda nenhum mal comigo, tal. Aquele provérbio de Agur, né? Parece que é o provérbio capítulo 31, uma coisa assim. Então tem crente que é assim, eu te sirvo, Senhor, mas desde que não me falte nada.
Sabe, irmão? Isso é um perigo, hein? Eu te sirvo, mas desde que não me falte nada. Olha para Paulo, mordido por uma víbora, chicoteado sei lá quantas vezes ele disse, não sei quantas quarentenas de 40 açoites, de 39 açoites, quantas prisões, quantos naufrágios. E ele diz assim: passei em jejum muitas vezes. Aquele jejum não é projeto de ficar sem comer, não, é que ele foi obrigado a ficar sem comer muitas vezes, não tinha o que comer, o apóstolo Paulo, e as pessoas pensam que ele jejuou. Não, ele ficou com fome, mas manteve-se firme até a morte, e no final declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tem pessoas que querem servir ao Senhor, mas esse serviço que eles dizem querer prestar é um subterfúgio, dizendo assim: Deus, eu estou te servindo, automaticamente tu vai me prosperar, tu vai me sustentar. É uma troca com Jesus, é um negócio. Irmão, Deus não faz nenhum negócio conosco, desde que Ele não tenha sido aquele que propôs o negócio. Não proponha negócios para Jesus. Diga para Ele: Senhor, o que o Senhor vai me propor? E sabe o que Ele vai te dizer? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta de Jesus para nós. Esse é o grande negócio que Ele tem. Agora, Ele diz: sem mim nada podes fazer. É Ele que te sustenta até para dar a vida por Ele. Tem pessoas que servem a Jesus, mas não querem saber de sacrifício. Se o cerco apertar, se a corda apertar, a pessoa pula fora. Mas tem outros que querem servir a Jesus, tanto com sacrifício, como até com a própria vida, morrendo por Ele. Esses, irmãos, são aqueles que vão atravessar todas as gerações, todas as estradas, todos os caminhos, e vão verdadeiramente conhecer a glória de Deus que está proposta, não só na terra, como aquela que há ainda de se manifestar por toda a eternidade. Nós temos que examinar o nosso projeto de vida, e o que a Bíblia mostra como regra de vida para nós é viver, servir, sofrer e morrer por Jesus Cristo, se for preciso. A Bíblia diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a não ser nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, podemos pular fora dos projetos de Deus. Mas, se o seu objetivo é morrer por Jesus Cristo, eu te pergunto: o que pode te desviar? Tem pessoas, inclusive aqui dentro, obviamente, tem pessoas que têm medo de se desviar no futuro. E tem outros que estão dispostos a morrer por Cristo, não tem medo nenhum do futuro. Pode vir o futuro que eu vou vencer ele. Existem objetivos na nossa vida que já nos fazem muito mais que vencedor. Nós não temos que lutar contra nada, nós já vencemos, simplesmente pelo projeto que está dentro do nosso coração. Nada nos pode derrubar nem destruir. Existem projetos que estão dentro de nós, meu irmão, que não interessa o que venha, nós já somos vencedores. O que pode parar um homem destinado, ou melhor, destinado não, obstinado a morrer por Jesus Cristo? O que para um homem desse, se o que ele espera é a morte, para glorificar o Senhor? Nada para esse homem. O inferno nunca se abrirá para recebê-lo. As fatalidades do mundo jamais o poderão tragar. Não tem nada que pare alguém cujo projeto é entregar a vida por Jesus Cristo, porque Ele disse: aquele que quiser salvar, preservar, guardar a sua vida, vai perder, mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Qual é o projeto da igreja?
A igreja mais forte e poderosa é aquela que já se considera morta. Uma igreja que não tem medo da morte faz tremer as bases do inferno. Uma igreja que não tem medo da morte Satanás convoca os seus demônios para prantear e chorar. Olha para a igreja primitiva, que ninguém estava atrás de se converter por causa de pão, nem de água, nem por causa de casa, nem por carro, nem por carruagem. O povo estava tão acostumado a andar a pé que ninguém olhava para esses bens materiais, ninguém estava nem aí para isso. A igreja primitiva, nas suas pregações de Atos dos Apóstolos e nos livros que lemos de história da igreja, não existe sequer pregações de teologia da prosperidade. E não foi aquela igreja que abalou o mundo, não foi aquela igreja que derrotou Roma dentro do Coliseu. Porque eles tinham um objetivo. Um dia, dentro de uma igreja batista, eu disse o que acabei de dizer ainda há pouco aqui para vocês, enquanto estavam os jovens lá. Qual é o seu objetivo? Aí um dizia assim: eu quero ser funcionário do Banco do Brasil, vou prestar concurso no final do ano. E o outro dizia assim: eu quero ser professor de inglês, vou entrar para o curso. Tá, nós vamos orar. E você, qual é o seu objetivo? Eu penso nisso. Você, qual é o seu objetivo? Eu quero aquilo. Tá, nós vamos estar orando. E você, Tupirani, qual é o seu projeto? Eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas a serviço do Senhor Jesus. Eu conquistei. Sabe por quê? Porque o que eu queria estava de acordo com o que Ele quer. O que você está desejando, meu irmão? Se o que você quer não está de acordo com o que Ele quer, puxa, que coisa gloriosa. Você sabe que tem pessoas aqui dentro, não sei quantas, mas tem gente aqui dentro que o projeto dessa pessoa é exatamente o que Jesus quer. Como eu gostaria de apontar. Que coisa gloriosa. Essa é a vitória que vence o mundo, meu irmão, a nossa fé no serviço a Deus. Você tem que ter um projeto de Deus. Não entre dentro desse ministério olhando para o lado, quem está bonito, quem é o irmão que ganha bem, quem você quer se escorar, com quem você quer namorar, casar, com quem você quer aparecer. Não olhe para quem vem para a frente da igreja, falo no sentido geral. Não olhe para quem vem para a frente da igreja, você quer colar para se destacar. O destaque aqui é colar com Jesus Cristo. É com Ele que tem que colar, meu irmão. Eu imagino que nessa hora as outras igrejas estão pregando a mesma coisa que eu. Você tem, meu irmão, que entender, você tem que ter um projeto aí no seu coração, mas esse projeto tem que ser fruto de uma rendição a Deus. Deus coloca anseios nos nossos corações, tanto que a Escritura diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas agrada-te do Senhor. Quem se agrada do Senhor, os desejos do seu coração são conforme os caminhos do Senhor. Agora as pessoas pegam, e como eu vi, arrancam esse versículo da Bíblia, na maior agressão. Está aqui escrito, ó, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, o desejo do meu coração é ser dono do planeta Terra. Pronto, Deus vai me colocar como dono do planeta Terra. Só se Ele tirar o diabo e te dar esse lugar. Porque o Senhor bem falou, né? O príncipe deste mundo vem aí, eu nada tenho com ele. O diabo pegou Jesus e levou ele lá num lugar e disse assim: olha aí, ó, os reinos do mundo e a sua glória eu dou a quem quiser, porque tudo isso está na minha mão, me foi entregue. Se os reinos do mundo pertencem ao diabo e a glória deles pertencem a Satanás, então nesse mundo não sobrou nada mais para nós. Então para e pensa, irmão, se o teu Deus é tão poderoso e tem tanto para te dar,
Ele não vai te dar nada dos reinos deste mundo, nem da glória deles. Então você precisa trocar os seus objetivos, tirá-los dessa terra podre e colocar numa esfera gloriosa. Elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem? Não vem dos montes. Você já parou para pensar nisso? Eu elevo os olhos para os montes. O que é os montes? O ponto mais alto do planeta. Eu elevo os olhos para os pontos mais altos do planeta, para os montes, mas o meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Você tem que entender, os projetos de Deus são acima dos projetos contidos neste mundo. Quantos ricos estão aí numa cadeira de roda, irmão, e não conseguem se livrar dela? Quantas pessoas vão baixar de câncer à sepultura até a meia-noite de hoje? Quantas pessoas prosperaram nesse mundo, conquistaram coisas naturais, e ainda assim olham à sua volta como eu conheci uma pessoa, eu conheci uma mulher morando nessa rua aqui de baixo, Saldanha Marinho, que dentro da casa dela, ela disse assim, só, não me falta nada, eu tenho tudo, eu tenho tudo que se possa imaginar, dentro da sala eu tenho tudo, dentro do quarto eu tenho tudo, no meu banheiro tem de tudo, na minha cozinha tem de tudo, no meu terraço tem de tudo, eu tenho tudo. E sabe o que ela disse? Eu trocaria tudo que eu tenho por 1 minuto de paz. Você está pensando que essas igrejas que estão por aí pregando as possessões da terra, que vão herdar o reino de Deus, eu me recuso a entrar no reino de Deus como pastor da Universal, eu me recuso, eu não aceito, eu me recuso a entrar no reino de Deus como pastor da Mundial, me recuso, da Internacional da Graça, da Deus e Amor, eu me recuso, eu não sou ladrão, eu não sou mentiroso, eu não sou mercenário, eu me recuso, eu não tenho pacto com político, eu me recuso. Para concluirmos, irmão, eu li o texto, agora eu vou voltar ao texto só para concluirmos. No verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí Ananias fala algumas coisas, enfim, mas veja bem, quando Jesus fala com Ananias, diz assim, Ananias, vai, por quê? Resumindo, eu já tenho o meu projeto para Saulo. Então não adiantava Saulo vir com projetos, porque o projeto dele já estava na onisciência de Deus. Quando você veio para esse lugar, meu irmão, pode deixar os seus projetos numa latinha de lixo lá fora, porque aqui dentro quem determina o projeto da sua vida é Deus. Pode jogar fora os seus projetos, né? Já teve gente que veio aqui nesse ministério, isso não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, foi muitas. As pessoas vêm nesse ministério, antes de nós disponibilizarmos os trabalhos na internet, elas vinham aqui para aprender coisas no seminário, depois voltar para as suas igrejinhas mortas e ficar se exibindo, repetindo as coisas que eu falava aqui nesse lugar. Vai procurar eles agora, vai, para ver se você acha. E hoje, que nós disponibilizamos trabalhos na internet, ainda tem gente fazendo a mesma coisa, estão indo lá, escondido, estudam coisas e se exibem na frente das suas igrejas, não são capazes de mostrar o trabalho para os outros membros da igreja, para que a fama deles de conhecedores da Bíblia não fique extinta. Eles querem Cristo, sabe para quê? Para que o nome de Jesus sirva de pedestal para eles. Eles estão pisando em cima de Jesus para aparecer, eles pensam que estão, vai chegar a hora que eles vão descobrir que eles nunca tiveram pisando em nada, que a cabeça deles é que sempre foi estrado do diabo. Então, Jesus chamou Saulo, mas já tinha um projeto para ele.
Jesus te chamou para cá, irmão? Se ele te chamou para cá, ele já tem um projeto para você. Então Saulo, depois, quando ele escreve Gálatas, ele vai dizer assim: eu, quando conheci o Senhor, eu passei 3 anos no deserto da Arábia, estudando os pergaminhos. Depois saí, fui pregar em tal lugar, não fui a Jerusalém, não fui a Pedro, fui a tal, só depois de tanto que eu fui a Jerusalém, que eu fui a Pedro. Ou seja, passou 3 anos estudando. E tem pessoas que às vezes chegam em qualquer canto e querem logo ser destacados, querem logo reconhecer, né? Tinha um rapaz que vinha aqui que eu fui obrigado a ser grosseiro com ele. O tempo todo, ele vinha aqui, fora de horário de culto: não, pastor, que eu vim aqui porque eu quero que o pastor me conheça melhor, que eu quero trabalhar na obra, eu quero me envolver. Eu falei: perfeito, meu irmão, você tem que sentar e crescer. Não, pastor, porque eu preciso vir aí para tomar um café com o pastor e tal, até que eu tive que ser grosseiro para ele. Meu irmão, dentre outras palavras que eu disse, falei: meu irmão, pare de se apresentar para mim, se apresenta para Deus. Porque se Deus não te aprovar, tampouco eu só ajo depois que Jesus age na frente. Mas eu fui mais grosseiro, muito mais grosseiro com ele. E o resultado, ele não está aqui. Pouco me importa, a minha missão foi cumprida, e muito bem cumprida. Eu não estou aqui nem para chorar, nem para rir por quem vai para o céu, nem para chorar por quem vai para o inferno. Eu estou aqui para cumprir a minha missão. E a minha missão é essa: selecionar um povo que na meia-noite dos tempos vai gritar com tanto poder e unção que o planeta vai tremer. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.